Olá, eu sou Renato Augusto Melconian. Olá, e eu sou a Patrícia Reis. E esse é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico. Isso aí, toda semana entrevistamos um especialista da Comerc e de fora da Comerc também. Trazemos as principais notícias do setor, algum assunto interessante, né? E estamos aqui hoje neste novo formato em videocast, Renato. É isso aí, e a gente vai falar hoje sobre o que é o Mercado Livre, quem pode participar, quais são as regras e muito mais. Falando em Mercado Livre, precisamos falar de sustentabilidade, né? E trouxemos aqui um convidado mais que especial, não só para a Comerc, eu acho que para todo o mercado de energia. Quem não conhece? Quem não? Sem dúvida. Para apresentar o nosso convidado, eu diria que é uma pessoa que é cabeça branca do setor, mas com a alma mais jovem que eu conheço. Se você tem dúvida aí sobre plano de carreira, é só falar com ele, porque ele já passou por todos os cargos do setor elétrico. Eu estou curiosa para conversar com eles. Ninguém mais, ninguém menos que Antônio Carlos, querido Messora. Eu perguntei se eu poderia revelar, porque este é um sobrenome dele, mas ele é também uma pessoa muito querida. Vamos lá, Antônio Carlos Messora, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Messora. Obrigada. Olá, Patrícia. Olá, Renato. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Messora, seja muito bem-vindo e eu queria primeiro agradecer você participar desse nosso primeiro Comercast com vídeos. Antes da gente entrar no nosso tema, eu queria trazer uma notícia aí que está rolando na mídia sobre a Copa do Mundo aí feminina. Infelizmente as meninas do Brasil saíram, mas a gente está vendo aí uma novidade que já aconteceu no masculino também, né, Paty? Comentando aí um pouco, né, Messora, nós estávamos aqui conversando antes da gravação começar, né, sobre essa questão da sustentabilidade. Eu até comentei agora, o Renato já contou aí para vocês, o nosso tema de hoje é o Mercado Livre. Não tem como falar de Mercado Livre sem falar de sustentabilidade, né, Messora? E a notícia que o Renato trouxe, infelizmente, realmente, né, a nossa equipe feminina foi desclassificada, mas se nós voltarmos um pouquinho aí, até ano passado, Catar estava com uma promessa de ser a primeira Copa do Mundo, né, ter a primeira Copa do Mundo 100% neutralizada. Fora as controvérsias que nós ouvimos por aí, né, que talvez não tenha sido 100% neutralizada, o grande ponto é, a gente está vivendo hoje uma era que não tem como mais as empresas simplesmente negarem essa questão da sustentabilidade. Empresas, países estão preocupados, nações estão preocupadas, e uma Copa, tanto a de Catar quanto essa agora, que foi a nossa feminina, nós estamos vendo aí empresas preocupadas em quê? Neutralizar, usar fonte solar, né, como, enfim, a primeira fonte lá, a matéria-prima. Então, queria até que você comentasse um pouquinho, Messora. E aí, ESG? Acho que o ponto é o seguinte, é uma modinha ou veio para ficar? Não é uma moda, não. Isso veio para ficar e já está cada dia mais forte esse tema. As empresas estão se engajando, já existem compromissos de neutralizar as emissões. Algumas empresas não só neutralizando as emissões que ela faz, mas já também exigindo que os seus fornecedores o façam. Então, é uma coisa que está crescendo muito, existem compromissos sérios das empresas, não só em compensar, mas neutralizar mesmo. Então, cada dia que passa, esse compromisso está mais forte e as empresas estão se movendo mais na direção de neutralizar as emissões de carbono. Aí, acho que entrando no nosso tema, eu vou pedir para você falar um pouquinho do que é o Mercado Livre, né? O Mercado Livre, ele é um mercado já há bastante tempo, já é um pouco antigo. A lei que instituiu o Mercado Livre, para vocês terem ideia, foi de 1995. O primeiro cliente migrou em 1999 e depois ninguém mais migrou. O que ocorreu é que teve um racionamento de energia em 2001 para 2002 e pós-racionamento sobrou muita energia. Essa sobra de energia que aconteceu porque choveu depois do racionamento e também as empresas trocaram muitas máquinas, equipamentos, lâmpadas e a carga então desceu muito. A carga voltou a ser uma carga de 4 anos anteriores ao racionamento. Como sobrou muita energia, o preço caiu. Aí a partir de 2002 começou então o início da migração. Lá no início, somente as grandes cargas, as grandes empresas poderiam migrar. Nós estamos falando de eletrointensivos,
empresas que tinham 10 mil kW de demanda contratado. Mas já havia um cronograma para diminuir essa carga e possibilitar que outros clientes médios e menores também migrassem. E isso aconteceu. No início 10 mil kW, depois 3 mil kW, depois 500 kW, que é o que nós temos até hoje. Todo cliente de média tensão, ligado em média tensão, independente da demanda que tenha contratado, poderá migrar a partir de janeiro de 24. Como, na prática, você precisa denunciar esse contrato com 6 meses de antecedência, o que nós já estamos vivendo nesse momento é que todos os clientes que estão denunciando esse contrato, e já começou isso, vão migrar a partir de janeiro de 24. Portanto, hoje chegou a um cliente que tem uma conta de 8, 10 mil reais, pode migrar para o Mercado Livre. Muito bom. Ô, Renato, eu ouvindo aqui o Messora falar, me veio à cabeça o seguinte, eu sou mais nova aqui, né, de todos aqui no Mercado Livre. Renato já está há mais tempo, Messora, como o Renato já comentou, já está aqui desde o início, né? Muito antes do Mercado Livre, você já trabalhava no setor. E aí, o que me chamou a atenção nessa fala, que eu acho que é importante nós conversarmos aqui e esclarecer. Muitas pessoas, donos de empresas, né, nós estamos agora falando ainda da abertura de mercado para CNPJs, né? Ainda a questão lá da pessoa física, muito lá para frente. Mas quando ele começou a comentar, a explicar o mercado, e essa era a minha dúvida quando eu entrei para o mercado de energia, né? Que era assim, mas como assim? Porque como que a energia, como que empresas consomem mais, empresas consomem menos? Né? Aquela velha brincadeira aí que já aconteceu há alguns anos que, estocar vento, estoca energia. E aí, né? Acho que é legal a gente comentar isso, porque muitas pessoas não sabem como é que funciona. Então ele está falando de um mercado que aqui no Brasil, por conta de uma escassez hídrica, então vale lembrar que a nossa matriz hoje, ela já está muito melhor equilibrada. Mas que naquele tempo, quando, né, ele começou a contar lá no 1995, enfim, 6, 7, enfim, 8, nós tínhamos uma matriz que era primordialmente mais de 90% hidrelétrica. Hoje já estamos aí com outras fontes renováveis, né? Então acho que é legal a gente comentar um pouquinho. Concordo. E além do estocar o vento, que eu queria que você esclarecesse, Messora, tem muita dúvida também que eu já escutei do mercado, se precisa trocar o poste na frente da empresa. Não, nada disso é preciso. O Mercado Livre, você migra para o Mercado Livre apenas contratualmente. Vou explicar um pouquinho melhor. Você tem hoje, quem está no mercado cativo, tem um contrato de fornecimento de energia com a distribuidora local. Então, se você está aqui em São Paulo, o contrato é com a Enel, se você está no Rio de Janeiro com a Light, assim por diante. Quando você migra, você então vai trocar esse fornecedor. Mas olha só, você tem na sua conta de energia 2 parcelas que têm cobranças distintas. Uma refere-se ao uso do fio, do cabo, onde está conectada a rede, e a outra é o quanto você consome de energia. Então, quando você migra para o Mercado Livre, o que você está trocando de fornecimento não é a parte que está ligada, a parte que está conectada na distribuição. É só a parte da energia. Então, a parte que você está conectada, você continua com o contrato com a distribuidora local, a tarifa vai ser a mesma, tecnicamente não muda nada, você migra, a luz não pisca, não muda, não acontece nada. E agora, a energia que você efetivamente usa, o quanto de energia que você usa, é que você vai ter um novo fornecedor. Então são 2 faturas, começando por aí, certo? Isso mesmo. Então as empresas que migraram, já estão no Mercado Livre, elas têm que pagar uma fatura para a distribuidora. E outra fatura para o novo fornecedor de energia. A ideia é que a soma dessas 2 faturas, obviamente, seja menor do que a fatura do mercado cativo. Sim. A diferença também é a seguinte, no mercado cativo, você tem uma tarifa determinada pela ANEEL, que você não tem como negociar. No Mercado Livre, chama Mercado Livre porque você pode negociar o preço da energia. É onde aí se dá esse ganho de você sair do mercado cativo e ir para o Mercado Livre. E nós sempre falamos aqui, né? Previsibilidade, economia, e agora eu acho que vale a gente lembrar que é cada vez mais sustentabilidade.
Isso, esse é outro ponto interessante, né? Quando você migra para o Mercado Livre, você também pode escolher o tipo de energia que você vai usar. Existem dois tipos de energia no chamado Mercado Livre. Uma que chama convencional, que é produzida de qualquer fonte, e a outra que é de fonte incentivada. Essa energia é um pouco mais cara do que a convencional, mas ela tem um benefício. Quem compra essa energia incentivada tem um desconto naquela parcela de fio da distribuidora de 50%. E existe ainda uma outra que dá um desconto de 100%, que é a energia produzida a partir de resíduos de lixo. Essa, então, também é menos, não existe tanta liquidez, mas ela dá um desconto de 100% na parcela do fio. Tem uma coisa que eu queria que você esclarecesse. Tem energia específica para um tipo de consumidor ou é tudo igual? É tudo igual. A energia é igual, não muda. O que muda é como ela é produzida, a fonte que ela é produzida. Ela pode ser produzida a partir de uma grande hidrelétrica, a partir de uma térmica. Essa térmica pode ser de bagaço de cana, ou a óleo, ou a gás, ou a eólica, ou a solar. O que muda é como ela é produzida. Mas a energia chega, toda energia gerada é colocada no sistema e você vai usar. Você pode comprar a energia de uma solar que é produzida na Bahia e usar, por exemplo, no Rio de Janeiro. Você pode comprar uma energia que é produzida no Rio Grande do Sul e é utilizada aqui em São Paulo. Existe um mecanismo que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica é que quem faz essa liquidação. É como se todo mundo gerasse e jogasse dentro de como se fosse uma caixa d'água e todo mundo tira em qualquer outro ponto dessa caixa d'água também. A CCE, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é que faz essa compensação entre tudo que foi gerado e jogado no sistema e tudo que foi consumido. Não é importante você saber aonde ela está sendo gerada, em que local ou que tipo. O importante é que você tenha um registro daquilo que você consumiu e daquilo que você contratou. A Patrícia falou sobre o que é vantagem de migrar para o Mercado Livre. Uma delas é a previsibilidade. Mas olha só, você no mercado cativo, você tem uma fatura só, a distribuidora tem as suas tarifas e você só paga a fatura e está tudo certo. Por que quando eu vou para o Mercado Livre, que tem volatilidade, você falou de liquidez, tem um monte de obrigação... Muito mais complexo. Muito mais complexo. Por que tem previsibilidade, professora? Pois é. Quando você está no mercado cativo, você paga uma tarifa. Essa tarifa é determinada pela ANEEL e ela acontece todo ano, uma vez por ano é reajustada a tarifa. Você não sabe quanto vai ser a sua tarifa do ano seguinte. O custo da energia que ela compra, a variação do câmbio, porque parte da energia é produzida em Itaipu, que é dolarizada, existe os indicadores de inflação, então você nunca sabe quanto você vai pagar o ano que vem. Já no Mercado Livre, quando você compra a energia a um preço, você faz um contrato, por exemplo, de 3, 4, 5 anos, e você já sabe quanto vai custar em cada ano e já sabe qual é o indexador econômico. Por exemplo, a sua energia vai custar R$100 no primeiro ano e no segundo ano vai ser corrigida pelo IPCA. O IPCA, você tem uma ideia se vai ser 4% ou 5%. Se for 4%, você já sabe que sua energia vai custar R$104. Você não fica mais ao sabor do que vai acontecer com o câmbio, com o preço da energia, se vai chover, se não vai chover, se você vai ter a bandeira tarifária, aquela bandeira que nós pagávamos. No Mercado Livre não tem bandeira. No Mercado Livre não tem bandeira tarifária. Você já sabe o quanto é seu preço. E o grande segredo é você comprar, fazer esse contrato com 3 ou 4 anos, porque você sempre vai ter um outro momento que o preço ele vai oscilar e você pode comprar depois, por exemplo, você fez um contrato de 4 anos e no meio do contrato, ao segundo, ao terceiro ano, você pode comprar o quinto, o sexto, o sétimo ano, toda vez que o preço cai. Então você sempre vai saber qual vai ser o seu preço e como é que ele vai ser reajustado. Isso é previsibilidade. No mercado cativo, você fica ao sabor de tudo que vai acontecer. Renato, ele falou um pouquinho, né? O Messora comentou agora sobre essa questão ele fez uma analogia, né? Todas as energias que entram numa mesma caixa e tal. E eu lembrei aqui de um ponto, Messora, que é bem importante talvez a gente comentar. Novamente, voltando um pouquinho para a sustentabilidade. Nós estamos entrando agora, 2024, janeiro de 2024, novos consumidores poderão, né, migrar para o Mercado Livre. E para esses consumidores, eles vão consumir agora uma energia cada vez mais limpa
e descentralizada? Só para poder fazer um paralelo, o pessoal entender. Hoje, realmente, a energia está mais centralizada, a geração de energia, eu digo, né? Mas, daqui a pouco, daqui para frente, cada vez mais, vamos ter mais usinas solares, certo? Geração eólica. E essa é uma grande vantagem para quem vai migrar em 24, que é já consumir, certo? No Brasil, é o único país que você consegue migrar do mercado cativo para o livre e comprar uma energia de fonte renovável e ainda ter uma economia. Lá fora, a energia de fonte incentivada, renovável, ela é mais cara. Aqui no Brasil é mais barata, porque você tem uma fonte muito grande de recursos naturais, tanto de água, biomassa, que é o bagaço de cana na época da safra, vento e sol. Então nós temos hoje a matriz nossa, ela já é muito boa. Então aqui no Brasil você consegue trocar de fornecedor, migrar do mercado cativo para o livre e ainda ter economia e a energia de fonte renovável. Já que entramos nesse assunto, Renato, sobre 2024, eu acho que é interessante nós perguntarmos sobre o perfil, porque hoje existe um perfil que pode migrar. Né? Sem dúvida. Como o Messor adiantou, em 2024 todo o Grupo A vai poder migrar, Todo o Grupo A conectado em Grupo A, sem necessidade da demanda ali contratada mínima, que hoje é de 500 kW. Mas só lembrando, antes de a gente passar sobre o perfil, hoje ainda, quem não se adequa nesse perfil já pode fazer sim uma análise de viabilidade e se preparar para esse momento, que é o que o Messora vai agora nos contar. É isso mesmo, Patrícia. Num passado recente, quem migrava eram as grandes empresas ou médias empresas. Hoje, as pequenas empresas podem migrar. Vou dar exemplo. Nós temos agora padarias, restaurantes, pequenos comércios, pequenas indústrias, lojas, pequenos shoppings, galerias, tudo isso pode migrar para o Mercado Livre. A diferença é que o cliente antes, que era um cliente maior, ele tinha uma área de compras ou muitas vezes ele tinha uma área de energia. Esse cliente pequeno, ele é um cliente que não tem isso, é um cliente que está preocupado na sua venda do seu produto, na padaria em fazer os pães. Então ele não tem, ele precisa de um produto muito mais simples. Então essa onda de migração que está tendo agora, qual é a diferença? A gente precisa ter um produto que seja muito simples. E a venda também é feita de outra forma. Isso requer muita tecnologia e um produto extremamente simples. Antigamente você tinha contratos que eram um pouco mais complexos do ponto de vista de você gerenciar, havia mais risco. Hoje não. Hoje o fornecedor assume todo o risco, quase como uma adesão. Ele migra para o Mercado Livre, a gente oferece uma economia, e economia é importante dizer que para cada distribuidora, para cada tarifa que cada distribuidora tem, dependendo do preço de energia, você pode ter economias distintas entre uma distribuidora e outra. Mas no final da linha, no último momento, o que o cliente quer é economia. Então, o produto que agora o mercado está oferecendo é o desconto garantido. O que quer dizer isso? Vamos imaginar que sua conta seja 10 mil e o seu desconto seja de 20%. Significa que você vai ter sempre 20% de desconto em relação à sua tarifa de energia ou à sua conta de energia. No ano seguinte, quando a sua fatura passar, por exemplo, para 12 mil, você vai continuar com o mesmo desconto, que é 20%. Quem que assume todos esses riscos? O novo fornecedor de energia, ou a comercializadora, ou a geradora, as empresas assumem esse risco. E isso traz um risco maior, mas para o cliente é muito mais simplificado. Você comentou do desconto garantido, ou seja, esse dono de padaria, supermercado, essas redes multiunidade em geral, é o perfil que você acabou de comentar, certo? Não só a multiunidade, às vezes uma única unidade tem uma conta de 10 mil e ela pode migrar. Ela não precisa ter muitas unidades. Então, o que é importante é o cliente estar ligado na média tensão e ter uma conta em torno de 10 mil. Por quê? Porque a gente ainda tem alguns desafios para cumprir. O cliente, quando migra, é preciso fazer um ajuste no sistema de medição. E isso tem um custo.
Se a conta for muito baixa e o custo da adequação do sistema de medição for um pouco mais elevado, aí não há viabilidade. E esse é um custo que a distribuidora que coloca ou algo assim, Cada né? distribuidora tem um valor associado. Algumas distribuidoras o custo é zero, outras distribuidoras o custo é maior. Nós estamos falando aqui de custos que podem variar de 0 até 50 mil reais. Nossa. Então é preciso que a gente faça uma análise de viabilidade. O que nós fazemos? O cliente, o consumidor, nos passa essa conta, nós fazemos uma análise de viabilidade e nós dizemos, para esse cliente nós conseguimos dar um desconto, no caso do desconto garantido, de 10, 15, 20, 30, dependendo da distribuidora e dependendo do perfil de consumo de cada cliente. Existe uma outra possibilidade, que é o preço garantido, que é uma outra modalidade. O preço da energia vai ser garantido, ele vai ser sujeito a um ajuste anual realizado por um indexador econômico, provavelmente o IPCA, mas aí não tem a ver com o desconto da sua fatura, é um preço garantido. Alguns clientes preferem a modalidade do preço garantido, alguns clientes preferem a modalidade do desconto garantido. O importante é que seja simples, o importante é que seja descomplicado. O preço garantido é aquele que você trouxe para a gente no exemplo, é onde tem mais previsibilidade, né? Exatamente. O preço garantido, você vai ficar sempre sabendo o que vai acontecer ao longo do seu contrato e vai ser reajustado pelo indexador econômico. Bom, Renato, acho que para nós encerrarmos, eu gostaria de perguntar, Messora, e quando que eu, na minha casa, poderei ter esse desconto? Poderei escolher de quem eu vou comprar, poderei negociar o valor da minha energia, como é feito hoje em outros lugares, né? Boa parte da Europa, Austrália, alguns, acho que são 14 estados nos Estados Unidos. Então, quando é que isso vai acontecer? Existe já um cronograma para essa migração. Isso ainda vai depender de regulamentação específica da parte da ANEEL. Nós vamos ter que enfrentar alguns desafios, como eu falei, da questão da medição, né? Nós estamos saindo de um mercado hoje de novos 100 mil clientes consumidores a partir de 24, mas quando a gente entra para baixa tensão, nós estamos falando de 90 milhões de consumidores. Então é um outro momento. A tentativa que tem desenhada é que a partir de 2026, todo cliente de baixa tensão, que seja comercial, industrial ou rural, poderá migrar. E a partir de 2028, então, migrariam todos os clientes residenciais. Reforço, isso ainda precisa ser disciplinado e autorizado pela ANEEL, né, vencido esses desafios técnicos que a gente precisa. Mas eu acredito, eu sou muito otimista que isso vai acontecer, né, nessas datas. Existe um interesse muito grande que a gente faça isso, porque aí todos os clientes vão ter acesso a essa energia que é mais competitiva, que é melhor, que é mais barata, que é renovável e que vai impulsionar o mercado de uma forma muito interessante. Muito bom, queria agradecer, Messora, a sua participação. Acho que esse roadmap aí para frente a gente vai conversar em outros episódios do Comercast. Volte sempre com as informações super relevantes que você trouxe aqui para a gente hoje. Eu que agradeço, Renato, Patrícia, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, estou à disposição sempre que precisarem. Messora, muito obrigada e voltamos no próximo episódio com mais notícias. Eu acho que vai ser um bom gancho, hein, Renato, para a gente poder falar como é que é esse mercado lá fora. É isso aí. Ok. Obrigada. Valeu, Rê. Valeu.